Você sabia que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, abrigada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida na cidade de Aparecida, passou por um atentado lamentável no qual foi quebrada e danificada em aproximadamente 200 fragmentos? Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das histórias que rolam por aqui e que são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Não só um, mas alguns incidentes em que a imagem, que recebe em média 12 milhões de visitantes ao ano, tão conhecida, padroeira de muitos, teve de ser minuciosamente restaurada. Antes de iniciar a história de fato, quero deixar claro que respeito profundamente todas as crenças e práticas religiosas. Aqui falaremos de história. Não se trata de um vídeo religioso, o objetivo é explorar a narrativa histórica e cultural, compartilhar informações de maneira sensível e informativa. A história de Nossa Senhora Aparecida é uma parte valiosa do patrimônio religioso e cultural do Brasil e do mundo. Espero que assim assistam de mente aberta, sendo cristãos ou não. E agora vamos para a história. No dia 16 de maio de 1978, a imagem de Nossa Senhora Aparecida sofreu um atentado praticado por um jovem que é tido por alguns como iconoclasta. E o que é isso? Iconoclastia é a destruição deliberada de imagens religiosas, ícones, estátuas e quaisquer outros objetos de adoração. O termo iconoclasta tem a origem no grego ekonoklastes, que significa puramente destruidor de imagens. O iconoclasta não destrói exclusivamente imagens religiosas. O termo pode ser usado também para descrever pessoas que desafiam tradições, crenças ou normas estabelecidas em qualquer área da sociedade. Mas não podemos afirmar que esse jovem era um iconoclasta. Alguns dizem que sua motivação foi roubar a estátua, outros que foi porque ele tinha problemas psicológicos. Então, essa parte da história fica um pouco inconclusiva. Independente das razões, ele, um rapaz de 19 anos chamado Rogério Marcos de Oliveira, naquela noite de 16 de maio, protagonizou a quase completa destruição da imagem de Nossa Senhora. Bom, mas antes de chegar no dia do ocorrido, e para quem não conhece, vamos fazer um pequeno resumo da história, importância e significado dessa imagem para o Brasil. A Aparecida é um município brasileiro que fica no interior de São Paulo, localizado no Vale do Paraíba Paulista, a nordeste da capital do estado. Popularmente é conhecida como Aparecida do Norte, mas esse não é o nome da cidade. Isso se deu por causa da construção da Estrada de Ferro do Norte, depois Estrada de Ferro Central do Brasil. Foi uma das principais ferrovias do Brasil que ligava as então províncias do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, na segunda metade do século XIX. E as origens do município se construíram em cima da fé consolidada ao redor do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma das invocações de Maria, a mãe de Jesus, no Rio Paraíba do Sul por pescadores em 1717. Relatos de graças atendidas de fiéis cristãos levaram à construção de uma pequena capela em 1745. E ali, ao redor dessa capela, se estabeleceram fiéis e os primeiros residentes. Daí, como o lugar foi se desenvolvendo, em 1842 foi criada a freguesia, subordinada a Guaratinguetá, no município do qual Aparecida se desmembrou em 17 de dezembro de 1928. Como o número de fiéis ia num crescente absurdo, tiveram de construir um templo maior, que hoje é conhecido por Basílica Velha. Ela foi inaugurada em 1888 e depois foi substituída pela nova Basílica de Nossa Senhora Aparecida na segunda metade do século XX. É o maior centro de peregrinação religiosa da América Latina, recebe milhões de visitantes anualmente, o que faz do município um dos principais núcleos turísticos do Brasil. Na cidade é possível visitar vários pontos históricos, como o lugar onde a imagem foi encontrada, seminários e vários outros. É também o maior templo católico do Brasil e o segundo maior do mundo, menor apenas que a Basílica de São Pedro no Vaticano. E assim sendo, é a maior catedral do mundo, já que a Basílica Vaticana
não funciona exatamente como uma catedral. A que desempenha essa função de catedral da Diocese de Roma é a Arquibasílica de São João de Latrão. Bom, e lá em 1717, segundo a tradição local, 3 pescadores estavam tentando pescar uma grande quantidade de peixes no rio Paraíba do Sul para um banquete em homenagem à visita do governador paulista, que então era Pedro de Almeida. Mas os pescadores estavam sem sorte. Eram pessoas religiosas e, apesar de suas orações, todas as tentativas de pesca foram um fracasso. Quando chegou no final do dia, um deles lançou a sua rede e encontrou a estátua que estava sem a cabeça. Ao lançar a rede uma segunda vez, ele pescou a cabeça. Eles limparam a imagem e a envolveram num pano e continuaram a pescaria. Mas daí a sorte parecia ter mudado e eles conseguiram todos os peixes que precisavam. Um dos pescadores que a encontrou, Felipe Pedroso, levou a imagem para sua casa. O lugar acabou se tornando um local popular de visitantes que queriam ver e orar pela imagem. O número de pessoas foi aumentando cada vez mais. Ali na casa de Pedroso, ela permaneceu por 15 anos, até que se construiu aquela primeira capela que eu mencionei. Nessa primeira capela, ela recebeu visitas ilustres, entre elas Dom Pedro I. O número de fiéis continuava aumentando, e assim também foram aumentando os templos, como eu já falei antes. A princesa Isabel a visitou pela segunda vez e ofertou em pagamento a promessa feita na sua primeira visita, uma coroa de ouro cravejada de diamantes e rubis, juntamente com o manto azul ricamente ornamentado. Em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio XI, foi proclamada padroeira do Brasil, e em 30 de julho de 1980, pela Lei número 6.802, foi decretado oficialmente feriado dia 12 de outubro, que também é o Dia das Crianças, reconhecendo oficialmente Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. O dia 12 de outubro foi escolhido numa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, devido a acontecimentos ocorridos no mês de outubro no decorrer do tempo. Um deles, a chegada dos espanhóis ao continente americano em 12 de outubro de 1492. A estátua do Cristo Redentor também foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1931. A gente conta essa história no vídeo As 7 Maravilhas do Mundo Moderno. Se ainda não viu, já clica no card para assistir depois. Agora que já conhecemos um pouco da história da cidade e de como a imagem foi encontrada, vamos aos incidentes. Era a noite do dia 16 de maio de 1978. Nessa época, a imagem ainda se encontrava na atual Basílica Velha, não tinha quase nenhuma segurança no local onde ficava exposta. Por volta das 8h10, ocorreu um blackout de energia que durou mais ou menos 2 minutos. E foi aí que Rogério Marcos de Oliveira, que tinha 19 anos, se aproveitou do blackout, subiu no nicho que abrigava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, deu 3 golpes até conseguir quebrar o vidro protetor, pegou a imagem, gerou uma gritaria dentro da igreja. A cabeça da imagem se desprendeu e também caiu no chão, se estilhaçando em farelos. Foi aí que a luz voltou. Tudo já estava um verdadeiro tumulto. Rogério saiu correndo com o corpo da imagem e foi alcançado na rua pelo guarda. Aí não sabem dizer se foi pelo medo ou se foi pelo desejo de destruir a estátua. Ele jogou a imagem no chão e saiu correndo em fuga pelas ruas escuras de Aparecida. Alguns tentaram correr para linchar o agressor. O padre que celebrava a missa no momento, Antônio Lino Rodrigues, numa tentativa de acalmar os fiéis, começou a gritar que a imagem roubada era falsa. Algumas freiras começaram a juntar os cacos, receberam ajuda de alguns fiéis presentes, mas infelizmente houve fragmentos que pessoas roubaram e levaram para suas residências. Rogério foi preso 1 hora depois, pouco mais de 1 quilômetro da Basílica, perto do rio. Estava sangrando e com cortes nas mãos e no braço direito. Ele foi levado ao hospital para tratar dos ferimentos, depois para a delegacia. 2 dias depois, foi internado em um sanatório, sem que registrassem qualquer queixa contra ele. Ao apurarem as informações, descobriram que Rogério vinha da cidade de São José dos Campos. Iconoclasta ou não, não teria sido a primeira vez que atentou contra imagens religiosas.
Os padres tentaram manter a versão de que a imagem quebrada era falsa, mas o então bispo de Aparecida, Dom Geraldo Penido, revelou no dia seguinte que era sim a verdadeira, mas ele ainda não disse para as pessoas o quanto ela havia sido danificada. Daí começou um dilema. Eles cogitaram colocar uma réplica no lugar como sendo autêntica, mas abandonaram essa ideia. O assunto da restauração foi discutido em diversas esferas da Igreja Católica. O reitor do santuário, na época, padre Isidro de Oliveira Santos, telefonou ao Vaticano tentando encomendar a restauração ao professor Deoclésio Redige de Campos, que havia feito 6 anos antes a restauração de Pietà de Michelangelo. E aí foi sugerido que padre Isidro recorresse ao diretor do MASP, o Museu de Artes de São Paulo, que era o professor Pietro Maria Bardi, e foi assim que Pietro encarregou o serviço à artista plástica Maria Helena Chartuni. Em 28 de junho, os padres Isidro e Antônio foram ao MASP, onde entregaram uma caixa branca que continha os fragmentos, e era nesse estado. Foi essa a imagem que Maria Helena viu quando abriu a caixa. Era como se encontrava a imagem de Nossa Senhora. Essa parte é a cabeça e o restante é o corpo. Para acalmar e não gerar desespero nos fiéis, eles diziam à imprensa que a imagem seria enviada ao Vaticano para que fosse restaurada. Esse fato só foi desmentido nas vésperas da restauração ser concluída, e isso acabou permitindo que Maria Helena tivesse sossego para concluir o trabalho de restauração, que durou 33 dias. O MASP foi isolado com cordas, vigiado 24 horas por dia por seguranças e teve o segredo da fechadura trocada, e dessa forma somente Maria Helena, Pietro, um fotógrafo do MASP e 2 padres tinham acesso à sala de restauração. A artista inicialmente separou e classificou as peças cuidadosamente, se certificou de que eram mais de 200 e aproveitáveis apenas 165. Estudou a cola que seria usada, acabou por escolher uma cola argentina à base de epóxi. Maria Helena começou pelas maiores peças do manto, depois as mãos, que felizmente estavam intactas, e assim por diante. A cabeça foi a parte mais crítica, porque ao cair tinha se fragmentado em pedaços tão pequenos que eram puro farelo, ou também podem ter se perdido entre os fragmentos que algumas pessoas roubaram. A única alternativa foi esculpir o lado direito, que estava destruído, se baseando no lado esquerdo, e também em réplicas que os padres levaram. O trabalho de Maria Helena resultou numa cabeça quase idêntica à original. Só conseguiam distinguir os que conheciam muito detalhadamente a imagem da padroeira. Quando Maria Helena estava quase terminando a restauração, Padre Isidro questionou sobre a cor da imagem, queria que fosse levemente clareada, ao que Maria Helena discordou firmemente e disse que manteria a cor da imagem exatamente como no dia do atentado. O que parece que não deixou Padre Isidro muito satisfeito, ele renunciou ao seu cargo assim que a imagem retornou à Aparecida. A restauração foi concluída em 31 de julho de 1978 e ela voltou para a sua cidade sobre um carro de bombeiros, passando por um corredor humano que ia da Avenida Paulista até Aparecida de um lado e de outro. E daí, menos de um ano depois, veio o segundo incidente. Um padre usou a imagem para fazer um molde que a manchou consideravelmente, e ele ainda pintou a imagem com uma camada grossa de tinta automotiva. Foi aí que Maria Helena foi mais uma vez chamada às pressas, retirou a tinta e a restaurou novamente. Ela relatou que 10 anos depois estava a imagem toda manchada de novo numa segunda tentativa para fazer outro molde. E que depois disso eles entenderam que o trabalho de preservação da imagem não podia ficar nas mãos de qualquer pessoa, tinha que ser alguém capaz e profissional, e para isso, ninguém melhor do que a mulher que a reconstruiu. Maria Helena Chartuni propôs dar assistência gratuita à imagem enquanto vivesse. O bispo Dom Geraldo assinou um documento atribuindo a ela essa responsabilidade e a artista passou então a dar manutenção na imagem anualmente. De acordo com as palavras de Maria Helena, apesar de católica, havia se decepcionado com a religião após experiências ruins num colégio de freiras. Não era devota nem acreditava nesse tipo de devoção. Quando soube que faria a restauração, se sentiu apavorada pela responsabilidade, afinal, era um símbolo valioso, ela sentiu o peso dessa missão. Ela diz que depois dessa experiência se conectou com sua espiritualidade,
Ver a devoção das pessoas no cortejo de volta da imagem foi algo que a tocou profundamente e ela mudou muito o seu modo de ver. Acredita hoje numa fé racional, onde não se explica tudo, mas também não se sente sozinha. Ela escreveu os seus relatos em 2 livros, A História de 2 Restauros, Meu Encontro com Nossa Senhora Aparecida e Como Ela Restaurou a Minha Vida. Quem tiver interesse, fica aí a dica dos livros. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Depois dos atentados, apesar de Rogério não pagar criminalmente pelo ocorrido, ele disse que não saiu impune do atentado à Santa. Como narra o livro O Quebra-Santa, do jornalista Roberto de Paula, que conversou diversas vezes com Rogério até a data do seu falecimento em 2011. Segundo o jornalista, Rogério foi diagnosticado com esquizofrenia, passou por diversas internações em clínicas psiquiátricas, algumas dessas internações foram bem problemáticas e, durante esse tempo, alternava entre loucura e momentos de lucidez, onde refletia sobre o ato. Diferente de Maria Helena, que restaurou a imagem e disse ter a sua própria fé restaurada, Rogério viveu atormentado até o final da sua vida. A imagem sofreu uma nova tentativa de atentado em 1991. Depois disso, reforçaram a segurança a colocando em exposição atrás de vidros blindados. Hoje fica exposta no nicho do Santuário Nacional de Aparecida, que conta com iluminação especial e climatização adequada para a preservação da imagem, que só de quando foi encontrada já tem mais de 300 anos. É visitada por milhões de fiéis e só é retirada de lá em celebrações muito especiais. Acho os atos de fé bonitos de se ver, seja lá no que for que se tem fé, é importante tê-la. E aí, viajante não vai querer perder as outras incríveis histórias pelas quais vamos juntos, não é mesmo? Então se junte a nós clicando no botão de se inscrever e assim não perde nenhuma das incríveis histórias que rolam por aqui, as nossas viagens através do tempo. Deixe o like, comente o que achou desse vídeo e, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre as fontes e os livros citados, de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história!